Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Este é o som da nossa Comissão de Inquérito. Esta quarta-feira é nosso convidado Rui Tavares. Dispensa apresentações. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Está bem disposto? Agora estou mais bem disposto que na rua, que está frio. Aqui está com as orelhas quentinhas. Disse há pouco que os fones ajudavam. E isto ainda vai aquecer mais agora. E já sabe o que é o esternocleidomastoideu, não é? Já sei, essa já dá pontos. Ainda não. Sabe como é que isto funciona, Rui Tavares? Acho que sim. Sim, então, ontem, só para ter uma ideia, a Eva Brás Pinho fez 19 pontos. É lá. É lá. Mas Estão 25 em jogo. A Eva, ela é esperta, é inteligente. Conta que se preparou muito. É? Sim, ela diz que sim. Estudou. Então estou tramado. Vamos lá. Vamos começar com uma muito fácil, Rui. O Rui Tavares foi considerado em 2015 o político português mais influente do Twitter. Lembra-se dessa distinção? Quem é que ficou Havia uma rede social com esse nome. Havia em 2015. Quem é que ficou em segundo lugar nesse ranking? Acho que foi o João Galamba, se não me engano. Acho muito bem. Certíssimo. 5 pontos. Ok. Estes rankings são importantes, afinal. João Galamba foi o meu esternocleidomastoideu. Mudou muito, já não há Twitter. O João Galamba, na altura, era deputado do PS, já foi ministro e agora também não é nada. Mas a política, neste momento, tem que se fazer mesmo com redes sociais. E isso mudou a forma de fazer política também. Eu no antigo Twitter, porque estava lá desde 2007 e não tinha nada a ver com política e basicamente era a rede social onde eu me divertia mais e ia mandando as minhas bocas. Tenho à volta de 110 mil seguidores e noutras redes sociais muito menos. Portanto, eu tenho que estar onde estão as pessoas e tenho que chegar às pessoas. Se bem que várias mudanças que o Elon Musk fez ao Twitter, que agora se chama X, faz com que aquilo nos comentários muitas vezes seja só um jogo de ver até que ponto é que, e muitas vezes motivados por pessoas que têm perfis falsos ou bots ou coisas assim do género, ver se desencorajam os comentadores para o tipo de diálogo que antes tínhamos. E já ponderou sair do X agora? Eu, por esta razão, quer dizer, pondero, porque evidentemente que muitas vezes uma pessoa se pergunta se está a alimentar aquilo que é um projeto político pessoal, não é só uma rede pessoal, uma plataforma neutra, mas um projeto político pessoal do homem mais rico do mundo que detém a rede. Por outro lado, há uma obrigação de, ainda por cima, sendo deputado, estar em contacto com o máximo número possível de pessoas que são nossos concidadãos, e de o fazer através das redes sociais. Mas sente que é eficaz essa comunicação? Sente que chega aos seus eleitores, ou potenciais eleitores? As redes sociais tornaram-se, em boa medida, campos de batalha, mercê também da desregulação que impera nesse meio. E, portanto, faz com que, muitas vezes, os projetos políticos partidários de poder em competição tentem sabotar-se uns aos outros nas redes sociais de uma maneira que não seria possível na imprensa que tem outro tipo de regulação. E isso vemos, acho que o exemplo extremo daquilo que se passou foi agora na Roménia, com a candidatura presidencial de um candidato que tinha à volta de 4 ou 5% nas sondagens e que de repente tem 22% e que muito provavelmente iria até ganhar a presidência da República da Roménia, mas repare-se numa coisa. De repente há um algoritmo no TikTok, que é o caso de outra rede social ainda. Que já tem TikTok, Rui Tavares? Eu tenho para pequenos vídeos, olha, de coisas como esta. Quer dizer, vamos estar no então TikTok. Estamos no TikTok. Não sei, eu ainda não sei. Só se correr bem. Exatamente. Se perguntarem pelos termos, não mais dele. Mas repare numa coisa, quer dizer, o algoritmo do TikTok fez com que aquele candidato fosse muito mais visto do que qualquer outro. Isso não seria possível numa televisão. Mas isso é suficiente para impugnar as eleições? Para dizer isto não valeu? Não é um caminho perigoso. O impugnar as eleições, a primeira volta das eleições na Roménia, e estamos aqui os dois a falar provavelmente sem ter lido o acórdão do Tribunal Constitucional Romeno que determinou isso, portanto, com essa devida distância, parece-me a mim ser casa arrombada, trancas à porta, não é? O que é preciso é, a montante disso, a União Europeia
regular as redes sociais e procurar que elas tenham os mesmos critérios de equilíbrio e de tratamento qualitário, proporcional das campanhas que têm os jornais ou televisões, porque senão há uma concorrência desleal entre o jornalismo tradicional, que apesar de tudo nasceu com a democracia e nos dá os fundamentos, os alicerces para que nós tenhamos a democracia que temos hoje, e vir uma rede detida por alguém da República Popular da China e dominado pelo Partido Comunista Chinês, que diz agora este senhor vai ter 200 ou 300 ou 400 ou milhares de vezes mais visualizações do que todos os outros, e vai entrar num eleitorado em que os outros não entram, e podemos meter-lhe um turbo artificial. Aí qualquer potência estrangeira pode começar a fazer isso ao país. Sim, mas do as lado. potências estrangeiras, como a China, por exemplo, investiram em setores estratégicos nos países europeus, e isso não, se calhar é mais importante do que essa capacidade das redes sociais desses países também influenciar as eleições, ou parece que são coisas diferentes? Quer dizer, eu não sei, a China, por ter o Porto do Pireu em Atenas, ou perto de Atenas, não consegue ainda comprar candidatos presidenciais ou a primeiro-ministro na Grécia. Portanto, é mais importante a influência que podem ter nessas redes sociais. Vocês estão nos médias, são jornalistas, não precisam que eu vos explique a importância que a informação tem nos dias que correm. O que eu creio é que quem tem muito poder económico, seja uma ditadura como a China, seja o homem mais rico do mundo, tem esse poder, mas isso não lhe deve dar o direito de comprar governos, presidentes da República e legislaturas de outros países, ou até dos seus próprios países, porque isso significa que a partir daí a legislação passa a estar enviesada a favor apenas ou de um regime estrangeiro ou de um homem mais rico do mundo, e aí é a própria democracia que se transforma em oligarquia, e nós já estamos numa luta global entre preservar a democracia ou sussurrar perante vários tipos de oligarquias. Vamos em frente, começa com 5 pontos. Ok. Quase no TikTok. É vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Conhece bem a cidade? Bem, eu nasci em Lisboa, passei a minha infância no Ribatejo, numa aldeia, e gosto de achar, e o meu pai era chofer de praça, como ele próprio dizia, então. era nas horas vagas, mas... Em Lisboa. Em Lisboa. Não, então. Mas ela achava que eu não conhecia como deve ser. Então, e a bandeira? Conhece bem? A bandeira de Lisboa, sim. Que inscrição faz parte? O que é que se pode ler? Muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa. Sim, que maravilha. Tinha Eu aqui acho que várias alguém sugestões. vai aos 20 hoje. Vai aos Vamos todos ao Aos TikTok. 25, vamos ver se não vai aos 25. Calma. Rui Tavares, no próximo ano temos autárquicas. O LIVRE defendeu uma frente de esquerda, em particular em Lisboa, mas publicamente ainda não teve respostas, além da CDU, que já tem um candidato próprio. Vai continuar à espera dos outros partidos? Não, nós tivemos respostas públicas no sentido em que as reuniões foram públicas e elas tiveram sempre declarações, no fim, que foram positivas em relação ao repto que lançámos e que também vem na sequência de outros reptos que já foram Então lançados pelos partidos de vai esquerda. haver frentes de esquerda? Agora, estamos atrasados. É o meu diagnóstico. Ou seja, estas reuniões foram tidas no primeiro semestre do ano, ou no início do segundo semestre, acho que a última foi em julho. Nas conferências de imprensa que foram dadas a seguir pelos vários partidos, houve sempre esta ideia de que era muito importante a união, até porque temos que ser pedagógicos neste ponto. A lei eleitoral autárquica é muito diferente das legislativas. E, portanto, às vezes as pessoas acham que se a esquerda tiver maioria numa determinada cidade, ou se a direita tiver maioria numa determinada cidade, pode, depois das eleições, fazer uma geringonça. Não, nas autárquicas quem ganha governa. Nas autárquicas não há geringonças, ou seja, não há coligações pós-eleições. A lista que tiver um voto a mais do que as restantes tem o Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara, com uma delegação de competências que seja suficientemente ampla, governa. E, portanto, nós vemos isso em Lisboa. Há 10 vereadores à esquerda, há 7 vereadores à direita. O Presidente da Câmara é Carlos Moedas e isso é a legitimidade que a lei eleitoral autárquica lhe dá. Portanto, não dá para ser negligente se achamos que a cidade está mal governada e com muito pesar meu, porque tenho uma boa relação com o Presidente Carlos Moedas, que já vem de antes das eleições e que eu preferia dizer que o mandato dele está a ser um sucesso também como lisboeta, mas não está. Se achamos que é importante mudar de rumo em Lisboa, isto tem que ser feito com tempo e com mobilização da população, ou seja, não basta os partidos chegarem uns meses antes das eleições e dizerem tomem aqui os candidatos e as candidatas E estão atrasados. Quer dizer que o LIVRE vai continuar à espera do PS até quando? Não, quer dizer para que um o LIVRE vai continuar a fazer o que já faz desde o início do mandato, que é um esforço de mobilização da população em Lisboa e de criação de um debate público sobre coisas, olha, como por exemplo,
Foi polémica a ciclovia da Almirante Reis desde o início, porque o presidente Carlos Moedas disse que era para acabar com ela. Depois apresentou um plano que era um plano dispendiosíssimo de alterar todas as saídas do metro da Almirante Reis, mudá-las para outras ruas, provavelmente nem daria para fazer, e o LIVRE apresentou uma contraproposta em que as ciclovias seriam encostadas aos passeios, em que arborizaríamos a Almirante Reis, em que diminuiríamos ali algum estacionamento para poder ganhar, porque alguma coisa tem que ser. O espaço é finito. A Almirante Reis não alarga, isso já foi tentado fazer, mas era preciso fazer arcadas pela avenida de fora, que não é possível, não podemos mudar aqueles prédios de lugar. E a verdade é que, hoje em dia, o plano que o Presidente da Câmara apresentou é parecido com aquele que o LIVRE apresentou no primeiro ano de mandato, só que perderam-se 3 anos. Este tipo de mobilização, se a multiplicássemos, e aí de facto era importante ter os outros partidos, um só não a consegue fazer. Se a multiplicássemos por 10, por 20, por 30, com sessões nas juntas de freguesia todas, com mas não está a população de Lisboa, não está a acontecer, e é um risco, porque os lisboetas, como os coimbrões, como os portuenses, eles não querem só que se lhes apresentem os candidatos e que sejam chamados a votar. As pessoas estão muito implicadas na vida da sociedade. Os temas hoje em dia da qualidade de vida, da despoluição, da arborização da cidade e combate às alterações climáticas são coisas que dizem muito às pessoas, e as pessoas querem estar implicadas nelas. E ainda, esses assuntos ainda, enfim, chegaremos a eles. Vamos avançar, Rui Tavares, para mais 5 pontos. Vamos ver. Qual foi o país que Marcelo Rebelo de Sousa mais vezes visitou enquanto Presidente da República, somando os 2 mandatos? Ok, eu esta aqui vou arriscar. Ou quer ajuda para excluir? São 3 hipóteses. Não. Então arrisca. O risco é bom. O país que mais vezes visitou. Quer dizer, aqui as hipóteses mais fortes foi eu fazer a minha própria... Sim, está a pensar alto. A minha própria lista. Os países que são mais fortes para uma coisa deste género seriam ou a vizinha Espanha, ou o Brasil, ou, se fosse primeiro-ministro, diríamos certamente Bélgica e Bruxelas. Se bem que aí se calhar não conta. Vou dizer Brasil. Espanha. Era Espanha. Não posso. 2,5. Fazer um andu, não é? Com as ajudas acertava. Pois não estava cá sequer o Brasil. Visitou Espanha 17 vezes, França 16 e Estados Unidos 10. Foram os 3 países mais visitados por Marcelo. O Brasil não esteve lá. Vamos falar um bocadinho de presidenciais. Vamos falar um bocadinho de presidenciais, porque, enfim, o assunto não tem saído da agenda. O LIVRE deve ter um candidato próprio. É porque o seu nome aparece nas sondagens à frente de outros, se calhar, como Santana Lopes, por exemplo. Bem, eu acho que o que é importante é que Portugal tenha um ou uma Presidente da República que no próximo mandato leve muito a sério as questões do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais. As coisas não estão fáceis em nenhum país europeu, já falámos aqui de alguns casos, e a Presidente da República, podemos ter uma Presidente da República mulher, é a nossa válvula de segurança, é a válvula de segurança do sistema. E, portanto, é a última garantia de que, se alguma coisa correr mal, há ações, há um diálogo direto com os cidadãos que pode e deve ser tomado, e já o foi no passado também. E, portanto, isso é que é o mais importante. É importante que as pessoas que sentem que correspondem a esse perfil, que avancem, que sejam claras perante o país. Claro que se está a discutir isto com muita antecedência, mas Portugal é um bocadinho assim, quer dizer, nós começamos a discutir o orçamento 6 meses antes do orçamento. Depois ainda estamos na especialidade do orçamento e começamos a discutir presidenciais 1 ano e tal antes. É cedo ainda para haver candidatos, Rui Tavares? Não sei se é cedo, porque isso depende do que emerge da sociedade civil. E eu acredito que os partidos aqui devem ir atrás do que forem as vontades individuais das pessoas que se sentirem esse peso da responsabilidade. Mas podem dar um empurrãozinho, os partidos às vezes dão. No livro que temos feito, e também com 2 eleições presidenciais desde que o partido existe, é esperar que haja candidaturas da sociedade civil e do campo político progressista, que é o nosso, genericamente, e depois fazer uma consulta e um referendo interno que deu o apoio a António Sampaio da Nova em 2016, que foi um candidato que teve 23% e que de hoje pouco se fala, é um dos melhores, se não mesmo o melhor resultado à esquerda em eleições presidenciais recentes, e a Ana Gomes também ficou em segundo.
que ficou em segundo e que fez uma candidatura que eu sei que foi do meu ponto de vista de patriotismo democrático. Foi uma candidatura feita também com grande espírito de sacrifício, porque queria impedir que o candidato da extrema-direita ficasse em segundo, e isso foi conseguido. Em ambos os casos, com o apoio do LIVRE e sem apoio, por exemplo, do PS. E está a ver... Com isto quero dizer que o LIVRE não necessariamente pode ou não apresentar um candidato do seu campo político, mas não será o partido a apresentar, será o partido a apoiar, mas tem conseguido posicionar-se no apoio aos candidatos que, em ambos os casos, ficaram em segundo lugar por parte da esquerda, quando outros partidos ficaram ausentes. Dos nomes que andam por aí agora, sobretudo nas sondagens, encontra alguém com um perfil de um candidato ou candidata que pudesse ser apoiado pelo LIVRE? Há certamente, quer dizer, há sempre nomes que aparecem que estão na metade mais progressista do espectro político nacional. Há espaço para que se apresentem ainda outras pessoas e o LIVRE fará a sua avaliação. E evidentemente que se a certa altura faltarem alternativas, pode avançar. O Rui Tavares pode avançar. Resposta de sim ou não. Só. Estamos com muito pouco tempo. Essas caretas. Ainda não penso. Estas caretas, então vou ser muito franco, significam que ainda não é uma... Não é uma eleição para a qual eu sinta que seja necessário ou que deva avançar agora, mas infelizmente a situação do país tal como ela pode evoluir muito rapidamente, e nos últimos anos evoluiu muito rapidamente, e a gente não pode faltar ao país, mas espero sinceramente que não venha a ser esse o caso e que não haja essa necessidade. A líder da bancada parlamentar do LIVRE pode ser Isabel Mendes Lopes? Isso, certamente a Isabel é uma excelente líder parlamentar, é uma pessoa que tem com um estilo muito diferente de falar e de estar na política. É uma pessoa que eu tenho visto que tem muito respeito por parte de muita gente que eu vou encontrando, que vem falando comigo, e também é muito importante a política também ter esses perfis diferentes, e eu acho que a Isabel, tanto do ponto de vista do que como técnica e como profissional na área dos transportes, sempre sabe da maneira como só gosta de falar daquilo que efetivamente estudou e conhece, e pelo respeito à educação, mas a firmeza na defesa de valores que ela tem. Claro que é uma excelente quadro, é um excelente quadro político, e portanto também poderia ser capaz de ser uma boa candidata à presidência da República, mas neste momento estamos principalmente à espera que de fora da área dos partidos haja quem se apresente. Muito bem, e que formalize. 10 pontos, Rui Tavares, vamos continuar. Vamos falar do orçamento, do orçamento para 2025, que referiu há pouco. Este orçamento bateu o recorde de propostas de alteração apresentadas pelos deputados no Parlamento. Quantas foram essas propostas que acabaram por ser votadas? Podemos arredondar aqui à dezena, para não... À dezena? Sim. Sabe eu pensei que íamos arredondar aos 3 zeros. Foram cerca de 2.000 emendas. Sim, vamos considerar. Sim. Vamos considerar. 2.160. Fica por aquela das mãos largas. Exato. Vamos a isso. Consegue, se tivesse olhos fechados a olhar para este orçamento sem saber quem o apresentou, conseguia distingui-lo entre um governo do PS ou um governo da AD, neste caso? Não, conseguiria, porque há menos enfoque social neste orçamento. Apesar das pensões, do CSI e por aí fora. Sim, mas, por exemplo, não há um aumento robusto do abono de família, como nós propusemos, embora aí, para ser justo, também já nos orçamentos do PS tivemos que ser nós a propor esse aumento do abono de família. É muito importante para combater a pobreza infantil, tal como o CSI, que acabou de mencionar, é importante para combater a pobreza entre os séniores. Mas também tem medidas que, do nosso ponto de vista, são regressivas em termos de justiça fiscal. Nós achamos que a diminuição no IRS jovem acaba por beneficiar os maiores rendimentos entre os jovens, e preferiríamos, como dissemos desde logo, com um custo menor, a criação de um sistema de herança social em que as pessoas entre os 18 e os 35 anos tivessem acesso a uma conta de poupança aberta pelo Estado no seu nascimento, provavelmente com certificados de aforro, e que poderia dar a possibilidade às pessoas de completar um ciclo de estudos, de montar um negócio com os seus sócios que também tivessem acesso à mesma herança social, um casal dar a entrada para uma casa. E isso cria mais oportunidade económica, que torna a nossa economia também, fala crescer, e traz justiça àqueles que não têm os mais altos rendimentos entre os jovens. E, portanto, do ponto de vista de querermos que os jovens fiquem no país e se sintam valorizados, achamos que um sistema de herança social
seria melhor do que um sistema de diminuição ainda mais do IRS jovem. Muito bem. Vamos à última pergunta. Aqui vamos ter tempo só mesmo para a resposta. Qual é o salário bruto de um eurodeputado? Eu não sei, porque já fui eurodeputado há muitos anos e entretanto há de ter mudado. Quer uma ajuda? Posso ajudar. Eu creio que andará à volta dos 7.000 euros atualmente. Falhei. Não, o salário bruto é de 10.075 euros e 42 cêntimos. Pronto, falhei. Depois o LIVRE votou agora recentemente contra a reposição dos vencimentos dos políticos, da reposição daquele corte de 5%. Porquê? Ora, ainda bem que me faz essa pergunta. Não temos muito tempo. Sim, uma resposta rápida. O LIVRE considera que os representantes eleitos devem ser mais bem pagos e que, nomeadamente os autarcas, que estiveram na primeira linha contra a pandemia, devem ser mais bem pagos. Agora, nós não achamos que nós devamos votar, apesar de ser um fim de um corte e não um aumento, o nosso próprio aumento. E, portanto, achamos, e eu disse isso às outras lideranças de partidos, e dissemos, a Isabel também às outras lideranças parlamentares, que deveríamos votar a reposição do salário por inteiro de deputados após o mandato. Ou seja, deveríamos dar às pessoas o direito de nos julgarem a nós e depois de julgados, então os próximos deputados e deputadas deveriam esse corte revertido. E que a mesma coisa se deveria fazer para os autarcas e para os outros cargos eleitos, sempre a partir da próxima eleição. É em coerência com esse princípio, e eu sei que isto foi uma coisa que até levou a algumas críticas que a mim me surpreenderam, até porque não é novidade. Eu com o salário de eurodeputado por foi criado uma bolsa. Fiz uma bolsa de estudo com uma parte do salário, e aqui o que nós dissemos é: se nós votamos contra por esta razão de princípio e se achamos que não nos devemos, entre aspas, porque não é um aumento, aumentarmos a nós mesmos, então... O grupo parlamentar do LIVRE decidiu também criar canalizar esse valor para uma bolsa de estudos. É uma decisão unicamente do grupo parlamentar e não do partido. Foi entre nós, com unanimamente, os 4 deputados e também o deputado que está em licença parental, o Jorge Pinto, substituído aqui pela Filipa Pinto do Porto, que decidimos fazê-lo, porque achamos também que é uma maneira de manter a nossa coerência e fazer algo que é socialmente positivo. Também há alguma pedagogia aí, pelos vistos, até por algumas respostas que gerou. Não é tão hábito em Portugal que indivíduos ou instituições criem bolsas de estudo, e eu não vejo porque é que isso há de ser uma coisa de mal. Acho que uma bolsa de estudo é sempre uma coisa boa. Filo no passado com algum sucesso, fico contente quando me encontram às vezes em algum evento e dizem: olha, a minha tese de mestrado foi com uma parte do seu salário de eurodeputado. É uma coisa que aquece o coração, e vamos ver se agora também conseguimos fazer. A explicação. Rui Tavares sai daqui com 15 pontos, mas nunca pediu ajuda, portanto é um bom resultado. Para quem decidiu arriscar. 2,5 da Espanha, 17,5. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Levantar a cabeça ao pé da Eva Brás Pinho e dizer também. Obrigada. Obrigado.